No Prado, Flamengo e Palmeiras hoje. E destacando mais o Flamengo, atuação brilhante no Maracanã. São as equipes capazes hoje de chegarem nesse Botafogo. Botafogo que joga neste domingo contra o Vasco da Gama. São os times que podem bater no Botafogo, ainda mais agora com a saída do Luiz Castro, Bruno Prado. São os melhores elencos, né? São os dois times que todo mundo, inclusive eu, todo mundo colocava como favoritos ali para disputarem o título brasileiro, porque eles vêm dominando o futebol sul-americano. Teve o ano de 2021 do Atlético Mineiro, mas 2018 deu Palmeiras, 19 Flamengo, 20 Flamengo, aí 21 deu Galo, 22 deu Palmeiras. São os dois times que têm dominado na Libertadores nos últimos 4 anos, 2 títulos do Flamengo e 2 do Palmeiras. Então eles são apontados como favoritos, os dois estão na briga. O Palmeiras tem um jogo duro amanhã lá na Arena da Baixada, não é um jogo que você tem 3 pontos prováveis, pelo contrário, no normal, o mais normal é perder ponto lá. Semana que vem tem Palmeiras e Flamengo no sábado à noite, aqui em São Paulo, é um jogo importante, decisivo, e tem o Grêmio aí nesse meio, né? O Grêmio fazendo uma boa campanha. Não acho que o Grêmio tenha um elenco tão forte assim para brigar, mas claro, também eu não via isso no Botafogo e o Botafogo está ali, né? Pode não permanecer, a gente ainda tem muita coisa para acontecer, mas hoje Botafogo e Grêmio fazem campanhas que devem ser respeitadas, né? Não dá para ficar brigando contra os fatos, mas eu ainda vejo Palmeiras e Flamengo como os grandes elencos do Brasil e num campeonato de pontos corridos com muita possibilidade de ainda brigarem. Só não pode ficar muito para trás, que aí depois, se ficar muito para trás, começa, vamos para as Copas, vamos brigar na Copa do Brasil e na Libertadores, que foi o que o Flamengo fez no ano passado. Mas tem sempre essa expectativa, por exemplo, como o Grêmio, o Fluminense, essas equipes que estão ali no bolo, ali na frente, né? Palmeiras segue na Libertadores, na Copa do Brasil, será que... Porque há uma dificuldade muito grande de levar 3 competições, vamos falar a verdade, né? Há quanto tempo um time não encara 3 competições assim no mesmo nível? Que chegou mais perto disso foi o Atlético Mineiro em 2021. Chegou mais perto ali de ganhar as 3, né? Mas assim, é muito complicado. Então essa equipe, tipo o Grêmio, tá ali. Daqui a pouco Flamengo e Palmeiras estão brigando muito. Botafogo, que está ali em primeiro, estão brigando muito aí, com chance de título de Libertadores, de Copa do Brasil. Numa hora ou outra começa a deixar um pouquinho de lado o Campeonato Brasileiro, abrindo oportunidade para essas equipes que eventualmente não têm o mesmo nível, né, técnico, mas estão ali. Eu acho que o Flamengo, em relação até o Palmeiras mesmo, o Flamengo tem elenco para as 3 competições. Porque hoje não usou nem o Cebolinha, não usou os moleques da base que subiram, Matheus França, Vitor Hugo. Matheus França está machucado ainda, né? Pra você ver assim, ainda com os reforços estão chegando, ali tá ali, assim, talvez o Claudinho esteja vindo, eu acho que o Flamengo ainda tem elenco para jogar as 3 competições. Tá chegando o Luiz Araújo agora, acompanha o jogo das tribunas do Maracanã. Não, o Rota. O Alan tá quase certo. O Alan tá quase certo. Tá certo. O Flamengo tá tem. Certo. O Alan tá certo. O Flamengo tem, nem o Palmeiras tem os 11 titulares, uma equipe muito forte, né? A qualidade de banco do Palmeiras não é tão boa como a do Flamengo. O Flamengo tem condições. Você pegar e utilizar o Rodrigo Caio e o Pablo num jogo de Campeonato Brasileiro não é um absurdo. Não. São 2 caras que jogam, um já foi campeão brasileiro no Corinthians, outro no próprio Flamengo, tem uma história, né? Os jogadores de meio campo do Flamengo, eu acho que dá sim. Apesar que Rodrigo Caio fisicamente está sendo um problema já há algum tempo. Não jogar todos os jogos, mas um jogo que precisa. E o Pablo está muito mal. O Pablo, quando entra, não joga nada. Mas não é jogadores que você fala assim. Não estou falando que vai jogar 4 para um jogo a popa, não são caras que vão fazer feio. Agora, o Claudinho seria uma contratação diferenciada. Acho que diferente dessas outras aí. Bom, o Alan é uma baita contratação também, né? Mas o Claudinho, é só o torcedor do Flamengo lembrar dos jogos Flamengo e Bragantino, que o Claudinho não aprontava. E os números dele lá no futebol da Rússia são espetaculares, né? É um jogador de destaque lá. É até estranho que o time lá tope negociá-lo, né? Foi campeão russo, né? Com 6 rodadas de antecedência. E foi artilheiro na temporada passada, agora tá bem em assistência nessa temporada. O artilheiro de brasileiro com o Bragantino. Custaria o Flamengo ali, sei lá, algo em torno de 90 milhões. Tem que abrir a carteira. O Arrascaeta, que foi uma baita contratação, que foi uma das mais caras, custou, acho que o Gabigol foi mais do que isso, né? O Arrascaeta custou ali perto de 70 milhões. Eu me lembro. E o Claudinho custaria cerca de 90, mas é uma baita contratação. O Flamengo tem as 3 competições, Bruno Prado. Como disse o Vampeta, tem elenco para as 3 competições. E tem um técnico que também não repete escalação. Todo jogo é uma escalação diferente, Bruno. Sim, tem o Flamengo é o que tem mais elenco para rodar, sem dúvida. E o Sampaoli, claro que não é uma coisa fixa, hoje até ele usou uma formação um pouquinho diferente, mas me parece
cada vez mais que ele vê, assim, quando ele joga com linha de 4, 3 vagas de meio campo e 3 mais ofensivos. E ele vê o Arrascaeta entre esses mais ofensivos. Acho que ele não vê o Arrascaeta como um cara de compor o meio. O time que começou hoje do Flamengo, se botar assim, vai ser um time que vai jogar a final da Libertadores da Copa do Brasil, o brasileiro é pontos corridos. Para mim, na cabeça dele, esse time que saiu hoje é o titular dele. Com o Everton Ribeiro, né? Com 4 no meio, né? Eu acho que é por aí. Talvez um cara mais rápido ao invés de um do meio campista. É que o Bruno Henrique tá voltando agora e tal. Sim, Cebolinha ele hoje varia entrou, muito. O Cebolinha nem entrou, cara. Um que eu gosto muito é o Vitor Hugo. Eu pensaria muito assim, Vitor Hugo hoje eu acho que tá jogando mais que o Thiago Maia. Mas o Thiago Maia, ele tem mais tempo, é um cara mais experiente, foi titular no ano passado. O Eric Pulgar está muito bem. Eu gostaria de ver alguns jogos mais com Pulgar e Vitor Hugo. Acho que o Vitor Hugo está até jogando mais. E quando chegar o Alan, claro que ele está voltando de contusão, né? Quando ele tiver 100%, dá para imaginar Eric Pulgar, que o Sampaoli gosta muito, e Alan fazendo essa dupla no meio campo. Mas como ele roda muito o time, claro, os outros também vão jogar, né? Mas assim, se você pensar nos 2 primeiros homens do meio campo, eu fico imaginando que na preferência do Sampaoli estariam Eric Pulgar e Alan. E a gente nem lembra do Vidal, né? É mais um cara esse esquece, famoso, nem é citado. Esse se é um time chileno ali chegar e... Tem o Varela também, que também não entra de jeito nenhum, né? Sim. A notícia de que o Sampaoli deixou o Varela à vontade para ir embora. Que ele teria proposta lá do futebol espanhol, foi falar com o São Paulo e falou, se tiver proposta, você pode ir, que eu não pretendo utilizá-lo, não. E, por outro lado, até uma informação do Mauro César Pereira, a única vez que o São Paulo não escalou o Arrascaeta como titular foi no jogo contra o Santos. De resto, ele escalou o Arrascaeta como titular em todos os jogos do Flamengo desde que chegou ao clube. E hoje o Arrascaeta estava impossível. E quando ele joga bem, dificilmente o Flamengo perde. Até dentro dessa informação do Mauro, né, que o Arrascaeta teve muita lesão, né? Então, até quando o São Paulo chegou, ele estava fora, machucou, ficou fora. Ele nunca escalou Arrascaeta, Pedro e Gabigol juntos. Sempre que ele escalou Gabigol e Pedro juntos, não tinha o Arrascaeta. Por isso que eu acho que ele vê o Arrascaeta não como um atacante, mas ele não vê assim como um meio-campista. Ele vê como aquele cara para jogar perto, o segundo pode sair da pegar a bola. O cara que joga mais perto da área. Acho que ele vê como meio-campista mesmo ali, o Gerson, o Everton Ribeiro, aí os volantes. Então eu acho que o Arrascaeta, na cabeça do Sampaoli, ele disputa assim, eu digo, ele brigaria, ou ele é titular, mas assim, a posição dele, os que disputam com ele espaço ali no que ele reveza são os caras mais da frente, não são exatamente os jogadores de meio campo. Acho que ele vê, por exemplo, o Gerson é uma coisa, o Arrascaeta é outra, Everton Ribeiro é uma coisa, Arrascaeta é outra. Provavelmente se o Arrascaeta por algum motivo não estivesse em campo hoje, não seria um meio campista, se bem que ele jogou com mais gente no meio, mas eu acho que ele vê o Arrascaeta como um cara que joga por dentro, mais próximo da área do que como um cara de meio campo mesmo. Acho que ele vê o Arrascaeta brigando ali. Quando não joga Arrascaeta, provavelmente ele botaria Gabigol e Pedro juntos, porque ele gosta de ter caras pelo lado. Então, para jogar 3 por dentro, até agora ele não fez. Uma coisa também que foi muito clara é que ele passou a utilizar e efetivou o Gerson como terceiro homem de meio campo, como ele utilizou lá no Olympique de Marseille. Você não vê o Gerson que jogava de segundo volante antes da chegada do São Paulo com outros treinadores, você não vê isso. O Gerson é terceiro homem de meio campo, ou seja, aumenta ainda mais essa competição ali na frente. E eu não sei, né? Posso estar enganado, mas dificilmente a gente vai ver Pedro e Gabigol juntos. Sim, ele vê também, isso está claro, né? Ali são 2 volantes, Pulgar e Thiago Maia, Pulgar e Vitor Hugo. E o Alan entra nessa briga, o Gerson não, também. Acho que o Gerson briga mais com o Everton Ribeiro, hoje jogou um atacante a menos e mais acho que o Gerson briga mais com o Everton Ribeiro, se ele escalar mais um atacante, do que com esses volantes. O Arrascaeta hoje, ele ganhou 7 duelos no chão, né? Ele desarmou 7 bolas a favor do Flamengo, uma assistência, um gol marcado. Quando ele tá naquele dia, é difícil o Flamengo perder um jogo, né? Hoje deu assistência pro Gabigol, o Gabigol fala, né, Vamp? Só você me acha, né? Ele fala teve que jogar no Instagram, né? É o melhor meia quando tá em forma, é o melhor meia do Brasil. Quando o Claudinho estava aqui, era páreo duro também, você tem o Rafael Veiga também, né? São características diferentes. O Claudinho ainda se vai muito ao Arrascaeta, só que o Claudinho marca mais gols. E o Rafael Veiga, ele é um meia que entra na área, chuta bem, volta para marcar, tem um condicionamento físico melhor
do que até do Arrascaeta, mas é um jogador interessante, o cara que foi para a Copa do Mundo, jogou, né? Tem problemas de físico, né? Tá tentando ainda, estamos indo 1º de julho hoje, mês 7, tá tentando ainda no mês 7 tentando encontrar sua melhor forma física, velho. Faltam aí 5 meses para Ele teve problema de pubis, é isso? E depois muscular. Né? Muscular, Pubalgia, depois problema muscular. Mas ele informa, ele não é à toa que o Flamengo atual campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, ganhou o brasileiro, vem ganhando tudo com ele, o Everton Ribeiro. Eu até gosto mais do Everton Ribeiro, acho o Everton Ribeiro até uma cabeça pensante melhor do que o Arrascaeta, mas ele é muito bom jogador, sim. Houve diretor do Flamengo que, por causa daquela goleada sofrida para o Bragantino, falou, ó, nesse período aí de data FIFA, os treinos foram muito intensos. Notadamente na parte física, dando a entender que realmente o Flamengo pagou o preço dessa intensidade na preparação nesses dias, na volta ali contra a equipe do Bragantino. Depois já melhorou, já foi um time de mais intensidade contra a equipe do Santos e depois contra o Alcas voou, né, contra o adversário fraco, mas voou. Vem de 3 e hoje também. Seguida, né, Zé? E hoje também contra o Fortaleza. Ganhando o Santos, ganhando o Alcas e hoje jogou bem. E o Arrascaeta, ele vinha devendo, ele estava devendo. Ele é um jogador que, quando ele está bem, ele facilita a vida de todo mundo. Né, Vampeta? Aquele cara de meio campo que faz um time inteiro jogar. Quando ele está bem, ele faz todo mundo crescer. Todo mundo cresce com ele. Bota o Gabigol na cara do gol, bota não sei quem. Ele facilita, ele facilita o jogo do time inteiro. Então, o Flamengo depende muito. Quando o Arrascaeta joga bem, o Flamengo não perde. Ele ganha os jogos. Então, como no jogo de hoje. E já fazia um tempo que ele não rendia o que rendeu na partida de hoje. Bruno, Vampeta, Zé, foi a melhor atuação da Arrascaeta no ano? A gente está falando aqui de um jogador, desde o ano passado, que sofre com problemas físicos, que oscila por conta desses problemas. E eu acho que foi a melhor atuação dele nesse ano de 2023. O Vampeta falou, né? Também acho. Já estamos aí chegando... Estamos em julho. Passaram mais da metade da temporada. É um jogador tão importante, não pode ficar tanto tempo assim, sem jogar bem, né? O ano dele não é bom. Pegar o ano todo, né? No jogo de hoje foi muito bom. Pegar o ano todo, tem pouquíssimos jogos bons do Arrascaeta. Hoje acho que foi o melhor mesmo, mas ele está devendo esse ano. Ele precisa jogar. O que justifica o Flamengo. As derrotas do Flamengo nesse ano, assim, o começo do ano que ficou devendo, né? Você vai ver, Gabigol não jogava bem há muito tempo, hoje foi elogiado, mas fazia tempo que não jogava. Pedro também não está no melhor nível dele, e o Arrascaeta, né? Ou seja, o Arrascaeta já voltou para o nível dele, já melhorou no todo, né? O Gerson também estava muito mal com a chegada do São Paulo, você viu? É outro Gerson, jogando inteiro, bem fisicamente, entra na área, dá passe. O Gerson melhorou demais com a chegada do São Paulo. Você pode puxar lá atrás a logística do Flamengo, que ia disputar Mundial, aquela coisa toda, e teve 45 dias de férias, uma coisa assim. Ou seja, 42 dias. E isso é criticado até hoje, né? Por quê? E na questão ali da mudança de treinador, a demissão do Dorival Júnior, para a chegada ali do Vitor Pereira, talvez o Flamengo esteja pagando até essa metade do ano um erro no planejamento lá na virada da temporada.